Na semana que passou agora, a ONU expressou formalmente a preocupação com o fato de crimes de guerra terem sido, e claro, continuarem sendo cometidos no conflito entre Israel e Hamas. Mas o que são os crimes de guerra? Quem define o que pode ser enquadrado nesses crimes? E depois, quem é que julga e condena? Alguém pode interferir diretamente na guerra? Eu sou a Julia Keck e te explico tudo isso depois da vinheta. Volta comigo um pouco no tempo. 24 de junho de 1859. Henri Dunant, um poderoso comerciante suíço, cruzava o norte da Itália determinado a fechar grandes negócios. Ele queria até uma audiência com Napoleão III, o poderoso imperador da França. Só que a gente está falando aqui da Europa do século XIX, que vive a primavera dos povos, conflitos eclodindo por toda parte. Daí, quando ele está atravessando essa Europa, exatamente no dia 24 de junho, o homem se vê dentro da carruagem, presa no meio de um campo de batalha. Um combate decisivo, aliás, da Segunda Guerra da Independência Italiana. De um lado, o exército francês, do outro, o austríaco. Dando de cara, então, com aquele monte de gente ferida, implorando por socorro, ele muda todos os planos. Improvisa dentro da igrejinha daquele vilarejo, o vilarejo de Solferino, ele improvisa um hospital. Quando a noite cai, mulheres idosas, moradores do vilarejo, como um todo, eles se juntam nessa igreja para ajudar os feridos. Feridos dos dois lados, eles dão água, limpam sangue e fazem o que pode. No spoiler, esse é o embrião do que viria a ser a Cruz Vermelha. Já de volta à Suíça, o homem ele fica inquieto. Não consegue esquecer tudo o que viveu no vilarejo e decide escrever um livro contando os horrores todos. Um livro chamado Lembranças de Solferino. Para você entender do que eu estou falando, eu vou ler um trecho para você, enquanto você vê aí umas imagens do livro, tá? Abre aspas. A tranquilidade da noite do dia 24 foi rompida por gemidos, por suspiros abafados de angústia e sofrimento. Vozes de partir o coração continuaram a clamar por ajuda. Será que alguém poderia descrever as agonias daquela noite terrível? Quando o sol nasceu no dia 25, trouxe à tona as mais espantosas visões que se possa imaginar. Corpos de homens e cavalos cobriam o campo de batalha. Cadáveres espalhavam-se pelas estradas, pelas valas e desfiladeiros, matagais e plantações. As vizinhanças de Solferino estavam literalmente cheias de mortos. Os pobres homens feridos que estavam sendo recolhidos durante todo o dia encontravam-se espantosamente pálidos e exaustos. Alguns, os que haviam sido feridos com mais gravidade, tinham um olhar estupefato, como se não pudessem compreender o que lhes dizia. Fixavam as pessoas com olhos desbotados, mas seu aparente abatimento não os poupava de sentir dor. Outros estavam nervosos e agitados pela tensão e sofriam de tremores causados por espasmos. Alguns, com feridas abertas que já começavam a mostrar sinais de infecção, estavam quase enlouquecidos de sofrimento. Imploravam para serem arrancados de seu infortúnio e contorciam-se com rostos alterados pelas garras da luta contra a morte. Fecha aspas. É bem pesado, né? Só que além dos relatos, o livro ainda sugere a criação de um grupo independente que, em caso de guerra, pudesse socorrer os feridos de todos os lados. Não deu outra. A obra arrebentou de vender na Europa, as propostas foram muito bem recebidas, tanto que em fevereiro de 1863, Dunant se reúne com outros 4 homens para colocar de pé um projeto chamado Comitê Internacional de Socorro a Feridos, que tinha o objetivo de preparar socorristas voluntários para atuarem nas guerras. O grupo ele cresce muito, ganha notoriedade e em outubro do mesmo ano já organiza em Genebra, na Suíça, um congresso com representantes de 16 países. Quando o ano vira, em 1864, nessa mesma cidade, os 16 voltam a se reunir escrevendo um tratado chamado Convenção de Genebra para a melhoria da sorte dos militares feridos nos exércitos em campanha. Um tratado que fixava o princípio básico de que militares feridos ou doentes deveriam ser cuidados independente do lado que eles defendem. Eis então a primeira Convenção de Genebra, que funda o direito internacional humanitário. E aí as primeiras grandes tentativas de aplicar essa regra remontam à Primeira e à Segunda Guerra. Anos depois ainda escrevem mais 4 tratados, ou seja, as Convenções de Genebra passam a ser 4. Elas botam lei na guerra, regulam os conflitos armados, limitando os efeitos deles, tudo isso principalmente para proteger os civis.
e até hoje essas leis precisam ser respeitadas. Julia, que nem tudo é permitido na guerra, eu já entendi, mas o que é proibido? Bem, os principais pontos, das convenções de Genebra abarcam 3 coisas: o tratamento dos prisioneiros, o tratamento dos doentes e feridos e o tratamento dos civis. O que pode colocar em xeque, por exemplo, qualquer um desses tratamentos é o armamento. Por isso, é proibido usar nas guerras armas biológicas, nucleares ou químicas. Sobre o tratamento de prisioneiros, é vetado que prisioneiros de guerra sejam torturados, mortos, mutilados, e os lados envolvidos no conflito eles são responsáveis pelos feridos. Por isso, não podem deixar essas vítimas para morrer, mesmo que for do outro lado. Independente se são civis, militares, tudo isso. Ainda não se pode destruir bens do inimigo. Saques, crimes sexuais e fazer reféns também são ações 100% proibidas, tá? Olhando mais para os civis, eles são o foco e por isso é vetado em todo caso atacar hospitais, monumentos históricos, abrigos, locais que prestam assistência humanitária, também locais religiosos. Não se pode ainda impedir que a população acesse recursos indispensáveis para a sobrevivência, como água ou energia. Mas quem foi que definiu isso? O que pode ou não acontecer dentro de uma guerra, como eu disse, foi definido primeiro nas convenções de Genebra. Depois, quem também desempenha um papel fundamental para delimitar essas regras é o Estatuto do Tribunal Internacional de Haia. Já que a gente está falando dele, voltemos à história. As convenções de Genebra, elas definiram as bases do direito humanitário internacional. Mas mesmo assim, crimes de guerra continuaram acontecendo, não é novidade. Inclusive, eles aconteceram logo ali, na Primeira Guerra. Então, quando a Primeira Guerra termina, os países vencedores firmam um tratado de paz, o famoso Tratado de Versalhes, que traz entre as resoluções criar um organismo internacional para assegurar a paz mundial, a Liga das Nações. Essa liga é composta por 4 órgãos principais, um secretariado, um conselho, uma assembleia e, veja só, um tribunal permanente de justiça internacional. Mas, no momento em que a Liga deveria atuar, novos conflitos estouram, inclusive ascendem o fascismo e o nazismo na Europa, decretando de vez o fracasso da Liga das Nações. Ela encerra as atividades em 1946. Para suceder a Liga, surge a ONU. De repente, então, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, as chamadas experiências científicas, ataques horrorosos, campos de concentração, um dos períodos de maior desrespeito ao direito humanitário internacional. Por isso, o conflito ele termina com vários presos que precisavam ser julgados. Só que agora, quem que vai julgar? Assim surgiram 2 tribunais penais específicos, internacionais, o de Nuremberg, para punir líderes nazistas, e o de Tóquio, para julgar militares japoneses. Anos passam e mais 2 tribunais específicos internacionais são criados. Em 93, surge o Tribunal Internacional da Ex-Iugoslávia para julgar as barbaridades cometidas durante o processo de dissolução do país. E um ano depois, em 94, o Tribunal de Ruanda nasce, mirando os crimes de genocídio cometidos na região nos anos 90. Tanto os tribunais internacionais específicos, era clara a necessidade de um tribunal internacional permanente, o que começa a se desenhar com o Estatuto de Roma. Em 98, representantes de 148 países se reúnem em Roma e criam esse documento que estabelece os critérios para a criação do Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia. Dos 148 países, 120 votam pela aprovação. Alguns decidiram pela abstenção e só 7 foram contra a criação do tribunal: Israel, China, Estados Unidos, Iêmen, Líbia e Catar. Então, quando todos os critérios foram cumpridos, o tribunal foi criado, isso em 2002. E, aliás, o Brasil aderiu ao Tribunal de Haia durante o governo FHC, Desde então, com 18 juízes de diferentes países, a corte julga indivíduos que cometeram 4 tipos de crime. Os crimes de genocídio, aqueles com o objetivo de destruir uma nação, uma etnia, um grupo religioso. 2. Os crimes contra a humanidade, os que atentam contra a população civil em larga escala. Também julga os crimes de agressão, que são cometidos quando um Estado atenta sobre o outro
e finalmente julga os crimes de guerra, determinando que os crimes de guerra são as ações que violam a Convenção de Genebra. Você viu só como está tudo interligado? Na prática, o Tribunal Penal Internacional é o único independente que tem a jurisdição para investigar, processar, apresentar, acusar, julgar e punir indivíduos que cometeram crimes de genocídio, de guerra, crimes contra a humanidade, todos esses. Que lindo isso! Mas e agora, cadê a Haia? Bem, em 2021, o tribunal abriu uma investigação oficial sobre os crimes cometidos nos territórios palestinos, principalmente crimes cometidos pelas forças israelenses, também pelo Hamas e por outros grupos armados, mas até hoje não emitiu nenhum mandado de prisão. Além disso, no dia 10 de outubro, o escritório de um procurador do tribunal disse que continua a reunir informações sobre o atual conflito. Uma coisa importante é que os países signatários, do Estatuto de Roma, que criou o tribunal, têm obrigação de cooperar com qualquer ordem do tribunal, com as investigações, tudo mais. Só que Israel nunca assinou o Estatuto de Roma, você lembra? Sequer, então, reconhece a jurisdição do tribunal. E agora? Uma outra saída são os tribunais nacionais. Dentro de cada país, eles podem considerar a chamada jurisdição universal em casos de crimes de guerra, mesmo que a ação ela tenha um alcance limitado. Mas os processos, tanto no Tribunal Internacional quanto nas cortes nacionais, levam bastante tempo, precisam ser muito bem investigados. Então, Júlia, existe alguém que pode interferir na guerra agora? Quem poderia fazer isso é o Conselho de Segurança da ONU, já que a principal missão dele, é garantir a manutenção da paz e da segurança internacional. Aliás, esse comitê é o único da ONU que tem o direito de ordenar por meio de resoluções. Pode ordenar operações militares internacionais, aplicar sanções, criar missões de paz. Ele foi super importante, por exemplo, para responder à invasão do Kuwait pelo Iraque nos anos 90. Mas hoje em dia a gente tem um mecanismo um pouco controverso que limita a ação do Conselho de Segurança. Sabe qual? O poder do veto. Um poder que pode ser usado pelos 5 membros permanentes do Conselho, que são China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido, P5. Ou seja, se uma resolução tiver em votação no comitê e qualquer uma dessas nações vetar, a resolução não vai para frente. Isso explica, em grande parte, a paralisação do Conselho diante dessa guerra horrorosa, rejeitando uma proposta atrás da outra, uma proposta de paz atrás da outra. Até uma apresentada pelo Brasil foi vetada. Os Estados Unidos vetaram o texto apresentado hoje pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A negativa veio após uma mudança no texto proposta pela Rússia, que sugeriu a inclusão de um pedido de cessar-fogo imediato. A embaixadora norte-americana na ONU argumentou que ficou desapontada pelo fato de o texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel. Por ser um membro permanente do Conselho, os Estados Unidos têm poder de veto, mesmo com a votação a favor de outros países. Não é nada fácil, mas eu espero mesmo ter te ajudado a entender um pouquinho mais por que não é tão simples assim resolver uma guerra. Abraço grande para você e a gente se encontra aqui no próximo Meio Explica. Até mais!